Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Quero hoje compartilhar uma poderosa palavra dos céus para a sua vida. Mas antes, quero te pedir, por favor, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para que você fique atualizado toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Curta esse vídeo para que o algoritmo do YouTube possa entregar para mais pessoas. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp esse vídeo, esta palavra. Seja um instrumento para ajudar alguém. Queridos, hoje quero compartilhar o livro de 1 Reis, capítulo 17, que diz assim, o versículo 1. Então Elias, profeta da cidade de Tesbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova. Queridos, deixa eu te falar um negócio. Esse rei Acabe foi um dos reis que governou o reino do norte após a divisão dos reinos. O rei Acabe, ele governou por durante 22 anos, mas infelizmente ele foi um rei que não obedeceu aos mandamentos de Deus. Ele fez tudo o que era incorreto aos olhos de Deus e trouxe essa corrupção para a nação de Israel. E nesse dado momento, Elias se levanta. Elias, um grande profeta, um homem de princípios, ele fala que durante um tempo não vai chover. E em seguida, Deus, ele fala para Elias, vá para o lado leste e se esconda junto ao córrego de Querite, a leste do rio Jordão. Beba água do córrego e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem a eles para trazerem alimento a você. Agora, Deus ele fala com Elias para sair do meio da corrupção e ir para o leste do rio Jordão, para um lugar chamado Querite. Querite significa lugar de separação, ou seja, Deus queria que Elias se separasse, ficasse longe da corrupção que havia naquele tempo em Israel. E nesse lugar, Deus ele providencia que a comida, o corvo ele leva para Elias pão durante o dia e durante a tarde. E esse córrego, a água ali que era da chuva, Elias bebia todos os dias daquela água. Só que com a palavra que Elias declarou, que não haveria mais chuva por durante um tempo, ela se cumpre. Agora a água se seca. E Deus, ele manda Elias ir para um lugar chamado Serepta. Versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá morar na aldeia de Serepta, perto da cidade de Sidom. Ali mora uma viúva que dará alimento a você. E dê a ela as minhas instruções. E Elias foi para Serepta. Quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele a chamou e disse, peço que me traga um copo de água. Enquanto ela ia buscar água, ele chamou a mulher e disse, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou num jarro, um pouco de azeite numa botija. Eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição, e depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Vocês conseguem ver que esta mulher estava passando por uma crise. Ela estava recolhendo os últimos gravetos. Ela estava se preparando para ter a última refeição com o seu filho. E após isso, ela iria esperar a morte. Você consegue contemplar que esta mulher estava passando por um momento muito delicado, muito difícil.
Elias, depois de ouvir a confissão dessa mulher, ele olha para ela e fala: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no jarro não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre esta terra. Você consegue ver que esta mulher estava numa crise muito difícil, mas após ela confessar o que estava passando, ela diz para Elias, e Elias declara essa palavra para ela. Só que Elias fala: mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga para mim. Queridos, o mundo ele pode querer exigir algo de você dizendo que aquilo vai ter um retorno. Olha um exemplo, você faz um empréstimo de R$ 1.000, quando você vai retornar, quando você vai devolver para o banco, vem os juros de 2, 3 mil, 4 mil. Dependendo da conta que você pedir, eles vão exigir o dobro, o triplo. Mas com Deus é diferente. Deus só quer que você dê o seu melhor e de coração, porque independente, Ele vai te recompensar. Mas você só precisa ser fiel. Você precisa fazer de coração para Deus. Fazer a sua parte, que Ele vai te recompensar até mesmo em dobro. De uma forma que você não consegue imaginar. Mas Ele vai te surpreender quando você é fiel com Deus. E esta mulher foi fiel. Versículo 15. A mulher fez conforme Elias disse. E ela, Elias e o filho dela continuaram comendo do suprimento da farinha e do óleo enquanto foi preciso, pois, por mais que comessem, sempre havia farinha de sobra no jarro e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Vocês conseguem ver que não faltou mais a comida para ela? Não faltou mais água, não faltou mais a farinha. Essa mulher, ela estava tendo a provisão de Deus em meio a uma crise. Queridos, para pensar. Passamos por uma Covid-19, uma grande pandemia. Ainda somos afetados em alguns pontos do país e do mundo? Sim, por causa do vírus. Mas quando deu a origem a esse vírus, lá em 2019 para 2020, muitas famílias perderam seus entes queridos. Pessoas perderam seus empregos, ficaram escassas financeiramente, até mesmo da saúde. Só que você que está me assistindo agora, você está vivo, porque Deus te sustentou, Deus te protegeu. Com o pouco que você tinha, Deus te sustentou. Sem emprego, Deus te sustentou, Deus te deu livramento. Essa mulher talvez estava passando uma grande crise naquela época, como nós passamos, mas Deus nos sustentou como sustentou essa mulher também. Deus nos guardou como guardou. Por isso, seja fiel a esse Deus que tem te dado livramento todos os dias. Você vai ver que mais adiante o filho desta mulher, ele morre. E Elias pega essa criança, leva para um quarto, deita sobre ela 3 vezes e olha o que ele diz. Elias a Deus: oh meu Deus, o que você me fez? E olha o que Elias diz para o Senhor: ó Senhor meu Deus, por que o Senhor fez essa coisa terrível e matou o filho desta viúva, dona da casa onde eu moro? Era como se ele estivesse falando: Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor é o dono de todas as coisas, e principalmente o dono da vida e da morte. E em seguida ele clama ao Senhor, pedindo: ó Senhor meu Deus, por favor, faça este menino voltar à vida. E o Senhor ouviu o clamor de Elias e o espírito do menino voltou.
Olha a felicidade desta mulher ao ver o seu filho vivo. E olha o que ela diz para o profeta Elias quando ela vê que seu filho estava vivo. Agora eu tenho a certeza de que você é um homem de Deus. E a palavra do Senhor que sai da sua boca é a verdade. Meus queridos, vocês conseguem ver que da nossa boca ela tem um poder de dar vida e da morte. A nossa palavra, o que declaramos, ela tem um grande poder. A nossa palavra, ela tem um grande poder. Então, se está passando por alguma crise hoje na sua vida, em qualquer área, declare palavra de vida. Se é na área emocional, declare vida. Se é na área financeira, se está difícil se sustentar, declare vida. Se é desemprego, declare portas abertas. Porque eu tenho a certeza que Deus, Ele vai responder a tua oração, a tua fé. Mas você precisa tomar uma atitude. Seja fiel à voz de Deus. Honre no pouco. Comece a partir de hoje a declarar palavras que vão trazer vida para a sua casa, para os seus relacionamentos, para a sua vida física, emocional e espiritual. E como essa mulher que deixou um grande legado, que você venha também deixar um grande legado para seus filhos, para seus netos. Apenas seja fiel em meia crise. Creia num Deus que é o provedor de todas as coisas. Um Deus que tem uma provisão ilimitada para nossas vidas. Um Deus que tem um domínio sobre todas as coisas. E eu espero que essa palavra possa tocar no seu coração, que você possa refletir. E que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Fica com Deus. Até logo, meus queridos.